Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos que nos ouvem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo de Romanos. E hoje nós estaremos iniciando o estudo no capítulo 4. Então, estaremos nesta oportunidade estudando do versículo 1 ao versículo 8. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de colocar aqui duas coisas de suma importância. Primeiro, a importância de você acompanhar os outros vídeos ou as outras explicações, porque o ensinamento ele está todo ligado e nós não temos condições aqui de ter em apenas um dia todas as explicações. Então, a maneira que nós estamos desenvolvendo este estudo é buscando identificar o assunto em que Paulo ele tem em mente para trazer para nós. E a partir desta identificação, nós estamos então trazendo estas explicações. Então, não deixe de rever os outros vídeos, não deixe de acompanhar, acompanhe pela Bíblia, acompanhe esta estrutura que está sendo apresentado aqui e com certeza o entendimento da verdade que o apóstolo ele quer passar para nós haverá de nascer em nossos corações. Em segundo lugar, eu quero retomar os dois últimos vídeos que nós começamos a falar sobre a justificação pela fé. E no primeiro vídeo, o apóstolo ele deixa os dois principais fundamentos, ou as duas maneiras principais que dá condição ao homem de ser justificado. E são elas, porque Deus enviou o seu Filho para morrer pelo homem. O segundo fundamento que o apóstolo deixa claro ali para nós é que o homem ele consegue ser justificado quando ele acredita neste ato de Deus de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Então olha que coisa tremenda. Reveja o vídeo da justificação pela fé parte 1 e nós vamos entender que este é o ponto fundamental desta parte das Escrituras. Em segundo lugar, no vídeo da justificação, parte 2, que foi o nosso último vídeo, nós entendemos que o apóstolo ele usa de uma forma de abertura de portas, ou ele leva a nossa mente a nós abrir a nossa mente em relação ao que ele vai começar a ensinar neste capítulo. E neste vídeo nós entendemos que o objetivo principal do apóstolo é nos ensinar como desenvolvemos a fé justificadora. Olha que coisa tremenda. O apóstolo, ele entendeu o benefício da justificação. Ele entendeu a maravilha de ser justificado por Deus. Porém, ele sabe que o homem só consegue isto pela fé no sacrifício de Cristo. Então ele vai nos levar ao nosso entendimento de como esta fé ela pode ser desenvolvida em nossas vidas. E no vídeo passado nós entendemos isto, que o apóstolo ele faz isto de duas formas principais. A primeira dela é nos mostrando que Deus é Deus de judeu e de gentio, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens podem ser justificados. E em segundo lugar, nós vimos também no vídeo passado que esta fé justificadora, ela é quando nós entendemos que a fé não anula a lei. Antes, a fé estabelece a lei, ou seja, a fé leva o homem a obedecer a lei. E nós vimos isto, o que é a lei e o que este versículo relaciona-se
com a nossa vida. Então é muito importante essas colocações aqui. Porque a partir de agora, o apóstolo ele tem o objetivo de nos provar, a partir do exemplo de Abraão, que a justificação realmente é somente pela fé. Então, fique conosco. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Vamos então ao nosso estudo. Amém? Romanos, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim a palavra: Que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Nesta primeira parte do capítulo 4, nós vamos encontrar então a primeira argumentação do apóstolo para provar que a justificação ela acontece pela fé e não pelas obras. E aqui ele vai trazer para nós o exemplo de Abraão e como foi justificado. E nestes versículos, primeiro, existe o exemplo de Abraão. E este exemplo de Abraão, ele está relacionado com a vida de Paulo e com a vida da igreja. Observem, o exemplo de Abraão, ele relaciona-se com as nossas vidas. Por quê? Porque Abraão foi justificado pela fé e nós seremos justificados pela fé. Em segundo lugar, o apóstolo ele vai usar aqui a Escritura como a base do seu ensinamento. Olha que coisa tremenda! Não é um pensamento de Paulo, não é o que o apóstolo acha, mas é o que a Escritura diz. Então este é o segundo argumento destes versículos. E em terceiro lugar, o apóstolo ele vai colocar diante de nós dois exemplos. Estes dois exemplos são de pessoas que fazem obras e pessoas que não fazem obras, mas que recebem galardão. E o segundo exemplo é o exemplo de Davi, que o apóstolo coloca para que nós possamos entender de uma forma mais clara a questão da justificação. Então vamos compreender, em primeiro lugar, a justificação, Abraão, Paulo e igreja. Veja que o apóstolo diz que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai. Aqui o apóstolo ele pega o exemplo de Abraão. Por quê? Abraão é a figura máxima dos judeus que viviam o período de Paulo. Abraão era conhecido como o grande herói, juntamente com Moisés. Eram os dois homens que, na mente dos judeus, na mente do povo da época, eram as pessoas que haviam
alcançado a bênção, porque tinham praticado obras, porque tinham feito coisas, e estas coisas teriam levado estes homens a serem justificados. Mas aqui o apóstolo diz que o exemplo de justificação ele está fundamentado em Abraão. E o exemplo de Abraão, ou a maneira que Abraão foi justificado, para nós entendermos aqui, nós vamos observar 4 vezes em que o Senhor, ele apresentou-se e fez promessas a Abraão. Nós vamos observar que a primeira promessa de Deus a Abraão está no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 ao versículo 3, aonde Deus chega para Abraão e diz a ele: sai da tua terra e no meio da tua parentela e vai a um lugar que eu vou te mandar. E aí, a última parte do versículo está escrito, do versículo 3 do capítulo 12, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que esta foi a primeira vez em que Deus aparece a Abraão. Porém, nós vamos encontrar uma segunda aparição de Deus, que foi no versículo 15. E neste versículo 15, Deus, ele ratifica a promessa que fora feita a Abraão. Olha que coisa interessante para nós entendermos aqui. O Senhor, ele faz a promessa. Abraão, ele obedece, não é verdade? Como está escrito no versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. O tempo passa, nada acontece na vida de Abraão. Agora no capítulo 5, Deus chega para Abraão e fala: olha, Abraão, aquela promessa que eu te fiz lá no passado, ela ainda não terminou, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E aí está escrito no versículo 6 do capítulo 15, que é o versículo que está fundamentada toda a doutrina da justificação pela fé. A Bíblia diz assim: e creu ele, ou seja, Abraão acreditou no Senhor. Olha que coisa interessante. E pelo ato de ele crer no Senhor, isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, houve um milagre, houve algo tremendo no coração de Abraão naquele momento. E o que aconteceu foi ele acreditou, ele creu, ele confiou no Senhor. E o Senhor creditou justiça. O Senhor fez com que ele se tornasse justo. Então olha que coisa tremenda é esta caminhada de Abraão e como aconteceu. Mas agora observem que houve uma terceira aparição de Deus com promessas a Abraão. E isto foi lá no capítulo 17, quando Deus chega para Abraão com a idade de 99 anos. Observem que desde a primeira vez em que Deus aparece a Abraão até esta terceira vez, passaram-se 24 anos. E a promessa não havia se cumprido na vida de Abraão. Mas aqui Deus chega e fala: olha, Abraão, a promessa que eu te fiz, ela está em pé. Só que nós vamos agora fazer um pacto. Eu quero que você circuncide todos os machos que estão dentro da sua casa. E isto será sinal entre mim e ti e entre a tua descendência. Nós vamos entender que Deus está confirmando a promessa a Abraão, porém com uma condição. Falando: olha, Abraão, vamos ver se você realmente tem fé. E nós vamos então observar aqui neste texto, no versículo 23, que quando Deus termina de dar estas instruções a Abraão, então Abraão ele toma todos os nascidos, os escravos, todos o homem que está dentro da tua casa, e ele circuncida. Oh, que maravilha! E nós vamos entender aqui
que a fé que Abraão tinha em Deus levara ele a praticar obras. O tempo passa na vida de Abraão e Deus cumpre a promessa feita a ele e nasce o seu filho Isaque. E em um determinado momento da vida, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu preciso que você mate o seu filho Isaque. E aí nós vamos encontrar esta questão no capítulo 22 de Gênesis. Conhecemos a história que Abraão, ele leva o seu filho Isaque para ser sacrificado. E segundo o escritor aos Hebreus, Abraão, ele toma esta atitude, ou seja, ele obedece a Deus nesse sentido de oferecer o seu filho Isaque, porque ele acredita que Deus pode ressuscitar o seu filho da morte. Então olha que coisa tremenda que é a fé de Abraão. Só que aqui no nosso estudo, o destaque para esta questão está no versículo de número 12, que nos informa, Gênesis 22 e 12, que quando Abraão vai sacrificar o seu filho, uma voz clama dos altos céus e fala para não sacrificá-lo. Aí o versículo 12 está escrito assim, a última parte: porquanto agora sei. Olha este versículo. Agora sei. O que Deus sabe em relação a Abraão? Deus sabe que Abraão teme. A quem? A Deus. E não negaste o teu único filho. Que coisa maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo, ele tem estas verdades, ou estas promessas de Deus a Abraão. E ele vai, então, dizer em Romanos, no capítulo 4, nos dizendo assim: que diremos de Abraão? E o que podemos dizer de Abraão é que foi a fé que levou ele à justificação. Por quê? Porque se não fosse pela fé, ele jamais teria praticado as obras que praticara. Amados e queridos ouvintes, o meu coração, nesta oportunidade, está regozijando de alegria por entender que o objetivo de Paulo é mostrar como podemos desenvolver a fé justificadora. E a fé justificadora, ela nos leva a praticarmos atos de obediência à palavra de Deus. Então, ele deixa claro que Abraão, ele foi justificado porque ele tinha fé, né? E aí no versículo 2 ele disse assim: porque se ele fosse justificado pelas obras, ele teria como se gloriar. Mas esta glória que ele poderia ter não seria diante de Deus, mas seria por ele mesmo e seria pelos homens. Amém? Para nós concluirmos este primeiro ponto, desta maneira que Abraão foi justificado e da maneira como nós somos justificados, observem, existe uma sequência na fé de Abraão. Em primeiro lugar, no versículo 4 de Gênesis 12, nós vamos encontrar que assim partiu. Abraão ouviu a voz de Deus e partiu. Em segundo lugar, em Gênesis 15 e 6, creu ele no Senhor. Observem que há uma sequência. Agora, no capítulo 17 e no versículo 23, nós vamos ver que quando Deus pede para Abraão circuncidar, então lá no versículo 23 está escrito que Abraão, ele toma todos, olha só, ele toma todos, então tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e se
circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Oh, aleluia! Observem que nesta terceira aparição de Deus a Abraão, Abraão obedeceu. E eu não tenho dúvida que precisamos ter fé para obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Aleluia! E em último lugar, observem que a fé de Abraão ela é crescente. Nós vemos o próprio Deus dizendo, agora eu sei. Ou seja, a verdadeira fé de Abraão, ela foi confirmada lá no Monte Moriá, quando ele realmente ia imolar o seu filho Isaque. Que coisa tremenda, né? Aqui Deus reconhece a fé de Abraão. Em segundo lugar, ou seja, a segunda coisa em que é muito importante aqui no capítulo 4 é o versículo 3. E aqui no versículo 3 o apóstolo ele vai dizer o seguinte: pois que diz a Escritura. E esta é uma expressão muito importante na carta aos Romanos. E nós observamos por várias vezes o apóstolo dizendo, pois assim diz a Escritura. Ou seja, ele está apresentando uma questão, mas está dizendo, não é eu que penso dessa forma, não é a minha mente, não é a minha ideologia, mas é a Escritura. E a Escritura é o que importa. O que importa para a minha e para a tua vida é o que a Escritura diz. E a Escritura me diz que a justificação, ela acontece porque Deus enviou o seu Filho e porque eu creio neste envio do seu Filho. E também a Escritura está me ensinando, está nos ensinando a como nós termos esta fé. Então, observe isto. Assim diz a Escritura. O que a Escritura diz? Então ele cita Gênesis 15 e 6. E diz assim, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E aqui não tem dúvida nenhuma, o que levou a Abraão a ser justificado foi a sua fé. Oh, aleluia! Que maravilha! Bom, em seguida, o terceiro fundamento aqui destes versículos, ou desta primeira argumentação do apóstolo em relação à justificação de Abraão, é que ele deixa diante de nós dois exemplos. E estes exemplos, eles têm como objetivo uma melhor compreensão nossa da verdade colocada por ele, de que Abraão foi justificado pela fé. E nestes exemplos, o primeiro exemplo vai ser o que faz e o que não faz, e sua recompensa. E ele diz, olha, no versículo 4, aquele que faz qualquer obra, ok? Não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O versículo 5, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós encontramos aqui dois tipos de evangelho. O evangelho da prática, como os judaizantes, que ensinavam que a prática das boas obras levava o homem a ser justificado, ou seja, levava Deus a ter o dever de abençoar o homem, se ele assim praticasse boas obras. Aqui Paulo está falando que não é desta forma. Porém, está também aqui colocado diante de nós o evangelho da fé, ou seja, que a justificação não depende da obra, mas depende da fé. Porém, a fé nos leva a ter boas obras. Oh, que maravilha! E entender isto é de fundamental importância. Aqui aparece uma expressão que leva-nos a uma reflexão.
E nós estaremos voltando nessa expressão em encontros futuros, aonde o apóstolo diz, o versículo 5, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. E esta expressão, ela é de fundamental importância. Observem, justifica o ímpio, ou seja, o Deus justo, ele justifica o ímpio. Mas se nós analisarmos, como pode uma pessoa justa justificar o injusto? Isto é profundo, mas nós vamos nos ater a esta questão em alguns versículos para frente, na conclusão deste capítulo. Então observem que este primeiro exemplo, Paulo ele coloca diante de nós estas duas grandes verdades, e com o objetivo de nós entendermos que o trabalhador que trabalha um mês inteiro, quando chega no final do mês, ele recebe o seu salário, o patrão dele não fez nada demais, não é verdade? Apenas cumpriu a sua obrigação de entregar o salário a este trabalhador. Porém, o trabalhador que não trabalha, mas acredita, oh aleluia, ele é justificado. Amém? O segundo grande exemplo que o apóstolo coloca diante de nós é o exemplo de Davi. E aqui ele nos diz que Davi, ele entendia a questão da justificação pela fé. Quando ele diz assim, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Observem que Davi, ele compreendia, ele tinha na sua mente que o homem que não dependia de obras para ser justificado por Deus, então este homem era bem-aventurado. E então ele cita o texto do Salmo 32, no versículo 7 e no versículo 8. Aqui, nesta questão, eu quero concluir, colocando aqui diante dos nossos amados e queridos ouvintes, a questão de que o objetivo de Paulo é nos levar à fé justificadora. E aqui é o seu primeiro argumento. A primeira questão colocada por Paulo para nos levar a entender que a justificação é pela fé, nós a encontramos nestes versículos. Então, amados e queridos ouvintes, no nosso próximo encontro, nós estaremos estudando a questão do exemplo de Davi. E nós vamos então mergulharmos no texto do Salmo 32. E nós vamos compreender que esta colocação de Paulo aqui, deste exemplo de Davi, é de extrema importância para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar e pedir a Deus que o Senhor nos dê o entendimento destas verdades. Porque é somente através do Espírito Santo é que haveremos de conseguir o entendimento destas verdades colocadas aqui pelo apóstolo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, nesta hora eu quero te agradecer pela oportunidade de poder levar a tua palavra. Eu quero pedir a ti, Senhor, que abençoe a minha vida e a vida de cada um que está nos ouvindo. Que o teu Espírito Santo venha em nossos corações e nos faça entendermos que precisamos desta fé justificadora. Precisamos desenvolver esta fé, porque esta é a grande bênção que o Senhor tem reservado para as nossas vidas aqui na terra. E no futuro ela será então plena quando nós estivermos na eternidade contigo. Então, Senhor, faça a tua obra nos nossos corações. Transforma
as nossas vidas através do entendimento da tua palavra. Esta é a oração que faço a ti pela minha vida e pela vida de cada um que está me ouvindo, independente da situação, independente do credo religioso. Mas nós estamos aqui com o objetivo de levar a tua palavra que pode salvar todos os homens. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos amados e queridos ouvintes. Amém.